Luiz Ubeldia tá fora do São Paulo, tá? Pediu demissão. Vamos tentar entender essa história. Vamos usar o GE, matéria de Joana de Assis, mulher da qual eu sou mais absoluto fã. Adoraria ter Joana conosco aqui no nosso podcast. Admirador de longa data do trabalho dessa brilhante repórter. Luiz Ubeldia não é mais técnico do São Paulo. O treinador argentino de 44 anos deixa o tricolor depois de 85 jogos em pouco mais de um ano de trabalho. A saída será oficializada ainda nesta segunda-feira. Hernan Crespo é o favorito para o cargo, faltando apenas a definição da data. Zubeldia entregou o cargo depois da terceira derrota seguida do São Paulo no Brasileiro. Na última quinta-feira, após o tricolor perder de 3-1 do Vasco, em casa, no Morumbi, o treinador já havia avisado a diretoria que queria deixar o clube, mas a saída só foi sacramentada nessa segunda-feira. O São Paulo inicialmente convenceu o Zubeldia a não deixar o clube ainda no vestiário do Morumbi, pouco depois do jogo. O treinador, porém, manteve sua decisão nos últimos dias por entender que não havia como mudar o panorama do tricolor nesse momento. Zubeldia deixa o São Paulo depois de 85 jogos. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Sob o comando do treinador, o tricolor chegou às quartas da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, e além da semifinal do Campeonato Paulista de 25. No Brasileirão, ficou em sexto. Nessa temporada, além de ir à semifinal do Paulistão, o São Paulo está nas oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Na competição continental, conseguiu um feito inédito em sua história, venceu os 3 jogos como visitante na fase de grupos. No Brasileirão, porém, o desempenho ruim foi decisivo para a saída de Zubeldia. São Paulo tem apenas 12 pontos em 12 jogos disputados e está em 14º lugar, apenas a 1 ponto da zona do rebaixamento. Parte da diretoria do São Paulo acreditava que a quantidade de desfalques por lesões impactava no trabalho do Zubeldia e que na volta da parada, em julho, com mais atletas à disposição, o desempenho do time melhoraria. Por outro lado, a ala mais crítica dos dirigentes alegava nos bastidores que nem com a maioria dos jogadores à disposição, inclusive Oscar e Lucas, o São Paulo teve grandes apresentações nessa temporada. Isso diminuía a expectativa para o retorno de atletas lesionados no segundo semestre. Em crise financeira, o São Paulo não se vê em condições de fazer investimentos muito além do que tinha com Luiz Ubeldia. Contratar um treinador empregado, por exemplo, está praticamente fora dos planos por causa da necessidade de arcar com uma multa. Quem também não está nos planos nesse momento é Juan Pablo Vojvoda, com futuro incerto no Fortaleza. O treinador que em outros momentos foi opção da diretoria não está sendo avaliado para substituir Zubeldia. O principal alvo, por enquanto, é Hernan Crespo, livre no mercado, identificado com o São Paulo, clube pelo qual foi campeão paulista em 2001. O treinador é visto como uma opção viável por causa do bom trabalho feito no Morumbi. Pelo clube foram 53 jogos, 24 vitórias e 19 empates, além de 10 derrotas, um desempenho em percentual parecido com o do Zubeldia. Na primeira passagem pelo São Paulo, o Crespo deixou o clube justamente pelo mau início no Brasileirão daquele ano, quando a primeira vitória aconteceu apenas na 10ª rodada. Além do Brasileirão, o time foi eliminado na Libertadores pelo Palmeiras e na Copa do Brasil para o Fortaleza. Felipe, a gente que lê matérias todos os dias aqui, como é bom você ler uma matéria bem escrita, né, cara? Que tem informações no meio, que traz dados, traz estatísticas e tem um texto conciso, cara. Isso é raro. Quem que escreveu esse texto? A Joana, né? A Joana, por isso que eu elogio, cara. Ela é completa, uma repórter absolutamente completa. Craque da profissão, cara. Que matéria bem escrita, cara. Pra quem que gosta de ler, faz muita diferença na maioria dos textos que a gente traz aqui para essa live. No geral, o repórter brasileiro tem um nível de texto bem fraco, na minha maneira de ver. A gente tá lendo todos os dias. O André Plihal diz aqui, sim, Zubeldia vai deixar o comando técnico do São Paulo. Isso aqui foi... Aliás, deixa eu seguir o homem de volta aqui, pelo amor de Deus. Como é que eu não seguia meu ídolo, André Plihal? Pelo amor de Deus, isso é um crime! Um dos melhores offs do jornalismo esportivo foi do Plihal. Esse cara é sensacional. E é uma pessoa, para quem não conhece, muito boa. Absolutamente maravilhosa. Ele chegou ao limite. Seu substituto, ao que tudo indica, será um velho conhecido, Hernan Crespo, próximo do retorno ao time, que tirou da fila em 2021. Conversas avanças para isso. E aqui tem também, cadê? Tinha um outro tweet que eu tinha visto
que era que o Crespo estava próximo, acho que era do Planeta do Futebol. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que era. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. O São Paulo anunciou, Felipe. Anunciou a saída do Luiz Zubeldia em comum acordo. O cara é style, hein? Cara é style. E cadê o do Crespo? A mala sem alça também, esse Zubeldia. Mala. Aqui, já vai tarde. Já vai tarde. Segundo a própria Joana de Assis, ó, Crespo já aceitou o convite, está perto de ser anunciado como novo técnico do São Paulo. Cara, para um time que quer economizar, o Crespo não é barato. Eu me lembro que na última vez que ele foi cogitado em times brasileiros, se falava de salários assim, na casa de R$1,5 milhão e tal. Tudo bem que, olha, hoje, com a comissão técnica do Dorival Júnior ganhando 3 milhões, R$1,5 milhão é qualquer coisa, assim, né? Mas o Abel parece que vai se renovar, vai ganhar 5 milhões por mês. O Neymar ganha 21, né, nesse primeiro semestre, então, porra, o que é 5 pro Abel? Tá barato, mais do que bem pago. Dito isso, Felipão, você acha que é uma boa alternativa aqui pro São Paulo, Crespo? Eu tenho muito a dizer também, mas eu quero primeiro te ouvir. Cara, eu falei aqui semana passada, né, que tava na hora do São Paulo tomar uma decisão e que o Zubeldia não tinha caído ainda por um milagre, cara. Eu brinco, né, falo pro nosso querido Murilo Franco aí, que vai estar com a gente hoje, que se o Zubeldia chamasse Danilo Silva, ele já tinha caído, enfim, mas como ele chama Luiz Zubeldia, ele tem essas madeixas lindas, esse temperamento intenso na beira do campo, ele permaneceu no São Paulo, né? Enfim, mas o trabalho muito ruim, cara, muito ruim no final, mesmo com os desfalques, eu acredito que o São Paulo poderia jogar um futebol minimamente mais organizado dentro de campo. Ele poderia ter trabalhado melhor os moleques da base, não trabalhou, colocou os moleques no momento que perdeu os titulares, lançou os moleques na fogueira. Poderia ter dado um tempo melhor para eles, maturado mais a molecada, para justamente quando precisasse estarem mais prontos. Não foi isso que aconteceu. E assim, me causa também uma sensação estranha, cara. O Crespo ter aceitado trabalhar de novo no São Paulo e ser contratado pelos mesmos caras que demitiram ele num passado recente, assim. Eu tô curioso para ver como vai ser essa segunda passagem de Hernan Crespo à frente do Tricolor Paulista. Mas Zubeldia, na minha opinião, vai tarde e acredito que não deixará saudades no Morumbi, cara. Não sei, apesar que tem uns aí que defendiam o Zubeldia como se ele fosse o Tele Santana. Mas né? Aí você viu que já mudaram também o discurso, né? Não tem como, né? Eu morrer abraçado com o cara. Vamos se livrar aqui, senão vai ficar feio pra gente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Defendemos o cara até onde deu, agora não dá mais. Exatamente. Entendeu? Cara. Pô, senão vão falar que a gente não é São Paulino, assim. Né? Tem isso. Mas, cara, vamos lá. Eu tenho as minhas opiniões aqui. Eu, sinceramente, acho que dava pra manter o Zubeldia. Pensando nos desfalques que o São Paulo teve esse ano e pensando no desempenho de Copas dele. Mas desde que, assim, fosse acertado com o Zubeldia, que era pra, cara, abdicar dessas Copas e focar no brasileiro. Eu acho que o São Paulo, como instituição, nesse momento, dada a situação financeira com a qual o clube se encontra, e é uma situação financeira provocada pelo próprio clube, que é de conter gastos, pagar dívida, diante de uma dívida que foi acumulada por essa mesma gestão ao longo dos últimos anos e que se complicou com os juros bancários. Precisa arrumar a casa, então, nesse momento, com o elenco que o São Paulo tem, que é insuficiente para 3 competições, priorizar o brasileiro para não correr qualquer risco de queda, porque numa reconstrução financeira, uma queda, você ia... Cara, o que adianta pagar a dívida esse ano e ter receita de Série B no ano seguinte? Então eu acho que assim, se fosse acordado que o São Paulo ia ter que abdicar das Copas e focar no Brasileirão, eu até manteria o treinador. Eu acho que o Zubeldia não faz um trabalho maravilhoso, mas também para mim é um trabalho muito... Eu já via pessoas que
no outro espectro, já detonavam o Zubeldia lá atrás, quando outras pessoas defendiam. E eu acho que ele não é tão maravilhoso quanto alguns diziam e não tão horroroso também quanto alguns diziam. Eu acho que é um treinador do mesmo nível do Crespo, por exemplo, que tá chegando. Talvez o Crespo, eu acho. É só você pegar o próprio desempenho do Crespo, que tinha um time melhor do que o Zubeldia, e você vai ver que o desempenho em números que a própria Joana de Assis trouxe na matéria do GE são muito parecidos. Ah, mas foi campeão paulista. Esgarçou o elenco e foi precisar de 10 jogos no Brasileirão para ganhar um. Saiu do São Paulo na zona do rebaixamento. Que aproveitamento é esse? Eu, sinceramente, mas o Crespo foi bem, foi campeão da Copa Asiática pelo Al Ain. É o grande título da carreira do Crespo. O Zubeldia é campeão de Sul-Americana. Se bem que o Crespo também é campeão de Sul-Americana com o Defensa e Justiça. Justiça seja feita do Defensa e Justiça. Com um time menor do que a LDU. Com um time menor do que a LDU. A LDU ganhou nos pênaltis do Fortaleza. Dito isso, Felipe, apesar de, na minha opinião, serem técnicos de nível muito parecido, o Crespo traz algumas coisas táticas que eu acho que combina mais com esse elenco do que o que o Zubeldia vinha fazendo. O Crespo gosta de jogar com 3 zagueiros. Eu acho que combina muito mais com esse time do São Paulo. Por quê? Porque esse time do São Paulo, cara, precisa... O forte desse time do São Paulo é a defesa. Os zagueiros do São Paulo estão entre os melhores zagueiros do Brasil. Você pegar aqui Alan Franco, o Arboleda, esse Juan que tá machucado, que é bom zagueiro, vinha jogando bem, o Ferrarese. O São Paulo tem opções de defensores. O Alan Franco é baixo, manda pro Santos que é titular, ele mais 10. Ele mais 10. Zagueiraço, o Alan Franco. Então, assim, eu acho que o São Paulo tem que focar em ser um time bem protegido e que quando você tem 3 zagueiros, você consegue inclusive potencializar os alas, no sentido de não deixar o time tão desguarnecido pelas laterais. Eu acho que pode... ele quando jogou no São Paulo, ele atuava com 3 zagueiros. Eu acho que é um tipo de jogo que condiz muito mais com o que o elenco do São Paulo pede nesse momento. E claro, é o fato novo, o cara tá chegando ali com outra filosofia. Ele tem uma filosofia de jogo menos direto do que o Zubeldia. Ele gosta de ter uma posse de bola mais bem apurada. Desde o Banfield, quando ele começou, passando pelo Defensa e Justiça, ele já tinha um estilo de jogo que ele gostava de jogo posicional, com bastante toque de bola. Ele quem revela, entre aspas, assim, o jogador argentino que foi campeão na Copa lá, depois foi pro Chelsea, o Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes estava emprestado do River Plate para o Defensa e Justiça, e é ali que ele começa a fazer sucesso. Nesse time do Crespo, que era um time com muita posse de bola, difícil de ser batido, e é um treinador que eu acho que é mais refinado nesse aspecto, mas em termos de aproveitamento, me parece algo muito parecido com o Zubeldia. Cara, mas você falou aí que o time do Crespo era melhor que esse. Cara, eu acho que não, hein, cara. Você acha que não? Acho que não. Aquele time de 2021 tinha Thiago Volpe, tinha Reinaldo, Benítez, Pablo. Nossa, cara. Vitor Bueno, Lisiero. Eu não me lembrava, então eu retiro o que eu disse. Orejuela, Igor Gomes. Então eu retiro o que eu disse. O Crespo ter sido campeão com esse time aí, cara, é um feito, assim. O Zubeldia tem mais material humano do que o Crespo tinha, assim. Tudo bem que o Zubeldia não teve, durante boa parte da temporada, o Oscar, que eu falei aqui ano passado, que ia sofrer com lesões, e o senhor disse que seria o melhor jogador do Brasil. O Lucas... Mas eu acho ele muito bom jogador, cara. Enfim, o Caleri, por uma fatalidade, acabou tendo uma lesão grave de joelho. Outros jogadores também sofrem muito com problemas musculares. O Alisson não voltou naquele nível antes dele machucar. O próprio Pablo Maia também não voltou muito bem. Então tem algumas questões aí que eu acho que o Zubeldia não conseguiu melhorar os jogadores, né? O José Guilherme traz aqui a escalação do São Paulo de 21. Thiago Volpe e Rafael. Pra mim, o Thiago Volpe é mesmo nível aqui. Não, acho que o Rafael é melhor, cara. Cara, o Rafael tá numa fase, velho. Os gols do Vasco.
Irmão. O Volpe é chama-gol, cara. Ele tá mal. O Rafael tá mal. Tá mal. No São Paulo, o Rafael foi melhor, mas pra mim são goleiros do mesmo nível. Arboleda, tá lá ainda. Miranda, bom zagueiro. Léo não dá, né? Léo Pelé, né? Aí não dá. Nossa, Léo Pelé. Léo Pelé. Aí na lateral direita, Igor Vinícius, aí tinha Luan Elisiero e Reinaldo. Mas tinha o Gabriel Sara, que jogaria nesse time fácil. Sara aí na frente, Igor Gomes e Pablo. Eu acho que o Igor Gomes nesse São Paulo jogaria. Mas não gosto do jogador. Mas acho que ele jogaria. Jogaria. Muito ruim, velho. Sem Oscar e Lucas nesse time aí que tá jogando só moleque, ele jogaria. Não. Jogaria. E Pablo não dá. De fato, o time do São Paulo hoje é melhor. O time do São Paulo é melhor. Retiro aqui o que eu disse. Eu estava completamente fumado de crack quando eu dei essa informação absolutamente falsa de que o time de 2021 era melhor. Foi uma fake news aqui do Rodolfo Gomes. O time que tem Igor Gomes e Pablo não dá não dá. Não dá, cara. Meu amigo do céu. Não, mas a gente corrige. O pessoal ainda falou que eu tava dando uma opinião clubista aqui, só porque eu sou palmeirense e o Zubeldia... Cara, o Zubeldia não ganhou um jogo do Palmeiras, velho. Fiquem tranquilos aí. Não tô falando isso porque eu sou palmeirense, tô falando porque eu acho que o trabalho dele é ruim mesmo. Ponto. Você vê como é, cara. O cara tem os seus Zubeldetes aí, cara. Meu Deus do céu, cara. O cara não ganhou, pro São Paulo que teve Tele Santana ficar idolatrando o Zubeldia, gente. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho justificável você defender o Crespo, ele foi muito melhor que o Zubeldia. Muito melhor. Mas... Deixou o time na zona de rebaixamento e tal. Cara, aquela temporada o São Paulo esgarçou o elenco pra ser campeão paulista. Numa temporada de pandemia, vamos lembrar. Uma temporada totalmente atípica. E em dado momento daquela temporada, o Crespo fez o São Paulo jogar muito bem. Entendendo a característica do elenco. O Zubeldia não. O Zubeldia é um técnico, assim, medíocre. Medíocre. É um técnico que faz feijão com arroz. Só. Sabe jogar com uma linha mais baixa, um time mais recuado, um time mais pragmático. E acho que o São Paulo tem características de jogadores pra jogar com bola, velho. Pra gostar da bola, pra triangular essa bola, pra circular essa bola no meio de campo. E o Zubeldia não conseguiu tirar isso. O São Paulo jogando era um time sem graça de ver, assim, um time que parecia não ter muitas ideias. E acho que com o Crespo vai melhorar, sobretudo nesse sentido, assim. Vamos ver. Vai ser um time que vai gostar mais da bola, cara. Tenho certeza. Não, gostar mais da bola é característica do trabalho do Crespo, não tenho dúvida. Sim. Eu acho que vai ser um time mais bem protegido com 3 zagueiros lá. Também. Eu acho que tem chance de encaixar. E se o São Paulo tiver Oscar e Lucas na ponta dos cascos pelo segundo semestre inteiro, se ele conseguir dosar a carga desses caras... Mas é o que eu falei, cara. É um elenco curto que vai precisar priorizar o Brasileirão. Porque se você jogar força máxima na Copa do Brasil e na Libertadores visando receita imediata... E visando possibilidade de título também, que o São Paulo pode... O time que ganhou a Copa do Brasil recentemente pode ganhar uma dessas competições. Se tiver todo mundo na ponta dos cascos. Agora, mas se o foco for esse, pode acontecer igual aconteceu com o Corinthians ano passado. E o Corinthians teve força, depois que foi eliminado, para fazer uma sequência brutal de vitórias. O São Paulo tem essa força com esse elenco aí? Eu não sei, velho. Então, eu tentaria priorizar o brasileiro para não correr risco. E até para também... Sabe, se o Crespo chega e é eliminado pelo Atlético Nacional lá, mas tá bem no Brasileiro, acho que ninguém ia falar, nossa, tem que ir embora. O cara tá chegando agora, sabe? Então, exatamente. Eu acho que tem que focar total no Brasileirão, mas você acha que a diretoria vai falar pro treinador isso? Vai porra nenhuma. Porra nenhuma. Então, eu tô muito curioso para ver qual vai ser o segundo semestre do São Paulo. E sobre o Crespo ter aceitado, cara, eu acho que tem um sentimento dele muito, desde que ele deixou o São Paulo, de querer voltar. Ele sempre falou sobre isso abertamente, que era um lugar que ele queria voltar, que ele queria mostrar um bom trabalho, que ele queria... Ele gosta muito do São Paulo, da estrutura do São Paulo. Tanto que quando ele é demitido, ele volta ao CT para cumprimentar o Rogério Ceni. Você lembra disso? Ele teve aquela atitude muito legal que ninguém vê a gente tendo um treinador tendo com outro aqui no Brasil, de ir parabenizar o outro treinador e tal. Ele foi um gentleman. Eu gosto muito do Crespo como pessoa e pelo cara que ele se mostrou aqui no São Paulo, e vamos ver se vai dar certo. Torcer pra ele é outros 500, porque é meu rival, né? Que o São Paulo afunde
Dito isso... Dito isso, sorte ao Crespo aí. Cara, essa live aqui é um hospício, cara. E vamos ver os dois polidos, assim, não, temos que ir, o Crespo, não, São Paulo, etc. Não, uma coisa é minha opinião, outra coisa é meu sentimento. Minha opinião, ela é incomprável. Não tem clubismo. Agora, meu sentimento é que se foda e que caia pra segunda divisão, cara. Quer ver o Ale chegando chorando, assim, eu quero ver o Ale depois de um jogo contra o Amazonas, assim. Um empate no Morumbi contra o Amazonas, ele depressivo, assim. Isso que eu quero ver, cara. O cara revoltado, assim, caralho, empatamos com o Boa Esporte, mano, não acredito. É isso. Depois o jogo contra o Operário, assim, é foda. Isso eu passei por isso, sei como que é. Sexta-noite, assim. Olha, vamos tomar uma, não, cara, não dá. Hoje tem São Paulo e Ituano, cara, não dá. Estarei no Novelli Júnior hoje. Bom, gente, Bruno Augusto mandou o superchat e falou: salve, camarada, superchat normal, Felipão. Mesmo sendo rival, seu pai é da hora. Valeu, mano. Pô, Betão é patrimônio nacional, cara. O Rômulo falou: Crespo conseguiu ser campeão com Vitor Bueno, Rojas, Volpe, Orejuela, Shailon, Rigoni. Rigoni jogava bem. Pablo e Éder. Nesse elenco pode dar mais certo. Vocês têm razão aqui. Eu errei brutalmente nessa análise. Dito isso, o Cheddar era o grande reserva. O Éder era chamado de Cheddar, cara. Ele era meio gordinho. Éder é foda, velho. É foda. Caralho, quem que deu esse apelido canalha? Esse apelido é muito bom, cara. O Cheddar. Chega aí, Cheddar, bora. Porra, mano, caralho. Caralho, ele te dá um soco. É foda. Foi o Barolo? O pessoal foi o Barolo. O Barolo é gênio. Cara, o Barolo é um... Nossa, cara, que cara fantástico, velho. Adoro ele, velho. Eu também, cara. Nossa. O vídeo dele, quinta-feira, do jogo do São Paulo, mano... É da hora que ele é cínico, velho. Na análise, assim. Chama... Essa diretoria é lixo. O cara dando maior ênfase na palavra. Quem vai escolher o novo técnico é o Belmonte. Cara... Indo. O cara coringando, assim, parece um Coringa falando. É o Belmonte. Essa diretoria é lixo. Muito bom. Davi Henrique, no banco, Vitor Bueno, Cheddar e Rojas.